A estratégia se iniciou desde o início da gestão em 2019. Ao assumir a gestão, o governador Mauro Mendes orientou os nossos trabalhos, isso também fazia parte do plano de governo do Mauro Mendes, tolerância zero a desmatamento ilegal, aos ilícitos ambientais, de um modo geral, no estado de Mato Grosso. Então, nós iniciamos a gestão com a tarefa de criar um plano de ação consistente para reduzir o desmatamento ilegal, ao mesmo tempo em que trabalharíamos fortemente as ações de eficiência do Estado para que as pessoas que tenham o direito de desmatar, de empreender no Estado, trabalhassem dentro da legalidade. Iniciamos a gestão com esses dois pilares. Em agosto de 2019, iniciamos esse trabalho. Já em setembro, a curva do desmatamento vinha reduzindo. E no que consiste esse trabalho? Consiste em receber dados já trabalhados, apurados, do desmatamento em tempo praticamente real, onde ele está acontecendo, e formatado em um relatório que auxilia a equipe de campo, tanto na atuação, quanto na formalização dos autos de infração em loco. Com isso, nós tivemos a informação num tempo adequado para planejar as nossas ações. A equipe de fiscalização do Estado de Mato Grosso não teve alteração, mas a nossa eficiência sim. Passamos a estar em campo no tempo que a infração estava acontecendo. Associado a isso, uma outra intervenção do Estado foi muito relevante, que é a contratação de um serviço para retirada dos equipamentos utilizados na prática da infração do local da infração, do local do crime. Nós desaparelhamos os infratores, retiramos mais de 120 máquinas grandes, pesadas, tratores, pás carregadeiras, e uma série de outros petrechos, motosserras, armas de fogo, facões, enfim, foram mais de 100 itens ao todo apreendidos. Também tivemos que promover a destruição de alguns maquinários de locais de difícil acesso, e, por fim, focamos na responsabilização, ou seja, após a autuação, os processos de julgamento passam por uma força-tarefa. O Estado de Mato Grosso, no ano de 2020, mesmo em cenário de pandemia, julgou mais de 5.000 processos. Com todo esse trabalho, desde agosto de 2019, maciça informação e a campanha publicitária, deixando claro que o Estado de Mato Grosso tem tolerância zero às ilicitudes, fez a nossa curva ser invertida. Enquanto no ano de 2019, nós aplicamos pouco mais de 300 milhões de multa, no ano de 2020 foram mais de 1 bilhão de multas aplicadas só pelo Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, nós tínhamos um desmate autorizado em 2019, na razão de 4% de todo o desmatamento que fora apurado. Nós passamos para 14% no ano de 2020, o que demonstra que nós estamos trabalhando também na legalização daqueles que têm direito e inibindo aqueles que querem fazer ilicitamente de fazer. Daniel, o programa REM, que foi financiado pela Alemanha e o Reino Unido, foram essenciais, tem uma importância enorme para que a gente pudesse ter alcançado os resultados que nós temos agora. O Estado de Mato Grosso tem uma política de mudanças climáticas, uma das primeiras da Amazônia, e esta política é que permitiu que nós tivéssemos o programa REM, e sem o programa REM, nenhuma dessas iniciativas que nós entendemos ser essencial para o resultado de Mato Grosso nesse último ano teriam acontecido. Isso no ano de 2020, em que nós tivemos a pandemia cometendo o Estado, uma realidade financeira difícil, e que, registre-se, abre um parênteses nesse aspecto, no ano de 2019, o Estado de Mato Grosso assumiu a gestão com um quadro financeiro muito ruim, salários atrasados, 13º atrasado, uma economia desestruturada. Tanto no ano de 2019, por conta da situação financeira do Estado, quanto em 2020, em razão da pandemia, sem os recursos que foram aportados pelo programa REM, nenhuma dessas iniciativas poderia ter sido possível. A PCI é uma estratégia do governo do Estado de Mato Grosso que envolve poder público, sociedade civil organizada e o setor privado em
prol de um único objetivo, que é estabelecer metas, entre elas a da redução do desmatamento ilegal dentro do eixo de conservar. Ao mesmo tempo, conservar significa também produzir dentro da sustentabilidade. É ilusório achar que comando e controle vão resolver os problemas da Amazônia e vão refrear o desmatamento ilegal. Tanto é que a política só de repressão aos longos dos últimos 30 anos não rendeu frutos. Só se foi possível mudar este cenário quando se consorciou políticas de fomento ao desenvolvimento sustentável, a legalização e também uma forte ação de combate à fiscalização, combate aos ilícitos por meio da fiscalização. A PCI congrega 3 vontades, que é o de fato produzir dentro da sustentabilidade, conservando os recursos naturais, então respeitando a legislação e incluindo todos aqueles atores que fazem parte desse papel. Foi através dessa estratégia que nós podemos divulgar essa estrutura que o Estado de Mato Grosso coloca como pilares da nossa política pública ambiental e de desenvolvimento. Por sua vez, o CAR é um instrumento pelo qual nós executamos essa política pública quando falamos do imóvel rural. Então, a única forma que nós temos de comunicar formalmente com o mundo que um produtor rural está atendendo à legislação, que ele produz preservando as áreas que a norma brasileira exige, é publicizando isso por meio do CAR. Por isso o Estado de Mato Grosso focou tanto na normalização do cadastro, na efetiva implantação do Código Florestal, porque significa respeito às normas brasileiras. Bem, nós revisamos o nosso plano de ação de combate aos desmatamentos e aos incêndios florestais, agora já no início do ano. Esse planejamento foi aprovado no âmbito do nosso Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento e aos Incêndios Florestais. Além de todo o planejamento que nós já tínhamos, manter as ações ordinárias. Que ações são essas? As ações de combate, as ações de estruturação da equipe do Corpo de Bombeiros, as ações preventivas. No ano de 2021, nós vamos passar de 32 para 73 milhões de investimentos no combate aos incêndios florestais e aos desmatamentos de modo geral. Inserimos um outro eixo de ação dentro do nosso planejamento, que é o atendimento aos animais silvestres que forem atingidos pelos incêndios florestais. Destacamos ainda que, por parte do Estado de Mato Grosso, fora toda a estrutura de corpo de bombeiro que já atende, são mais de 1.500 bombeiros que já fazem o atendimento, nós contrataremos mais 100 brigadistas para o período mais crítico. E também estruturamos todo esse plano de ação da mesma forma que no ano de 2020, de forma cooperada com os outros institutos que fazem parte, de modo que a gente possa potencializar a nossa atuação. Iniciaremos todo esse trabalho um mês antes, então, nesse ano, mesmo com a pandemia, é possível, compreendendo a pandemia, tratar diferente do ano passado, né? O ano passado nós não tivemos condições de nos adaptar à pandemia e o incêndio ocorreu. Neste ano, nós já estamos atuando fortemente, considerando um cenário de todo o aprendizado da pandemia do ano passado. E em relação ao Pantanal, especificamente, que foi um dos itens, vamos dizer assim, uma das nossas regiões que mais ocupou o cenário da imagem do Estado, que foi o bioma que mais sofreu com os incêndios florestais, nós, desde dezembro de 2020, publicamos um decreto que trata da limpeza das áreas do Pantanal, áreas de pastagem nativa que foram acometidas, tiveram as invasores de espécies oportunistas, para que isso elimine a biomassa indesejável do Pantanal, e com isso acreditamos que nós também reduziremos a possibilidade de incêndios no Pantanal. Especificamente em relação ao Pantanal, tivemos, acho que, 3 contribuições muito importantes para que a gente possa traçar esse planejamento para o ano de 2000. A gente teve a participação ativa dos proprietários rurais na construção de soluções. Nós também tivemos uma cooperação firmada com a Embrapa Pantanal, que tem mais de 30 anos de pesquisa em relação ao Pantanal. Eles nos orientaram tecnicamente a como construir o decreto da limpeza para o Pantanal, respeitando o bioma e as peculiaridades dele.
Temos também que registrar a parceria com as universidades de Mato Grosso, tanto a UFMT, a Universidade Federal, quanto a Universidade Estadual de Mato Grosso. Nós consideramos todos esses dados para fazer com que fosse consistente esse trabalho de monitoramento dos incêndios que ocorreram no ano de 2020 e preparação para os incêndios do ano de 2021, considerando que nós temos um cenário de seca de pelo menos mais 4 anos. Bom, foram muitas lições aprendidas nesses 2 anos e 3 meses, mas eu acho que 3 delas são bem relevantes, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é compreender que na dinâmica do poder público, nessa dinâmica que a gente tem dentro das normas brasileiras para executar ações dentro do poder público, a parceria, a cooperação é essencial. Não há possibilidade de se chegar a um resultado fazendo nada sozinho. Então, todos os resultados positivos que nós temos, ele tem como parceiros entidades da sociedade civil, nós temos como parceiros entidades internacionais, Alemanha, Reino Unido, as outras instituições que dentro dos nossos projetos nos apoiam para chegar a algum lugar. E o setor privado, acho que essa é uma lição, a gente precisa trabalhar cooperativamente. Num segundo ponto, é de fato confirmado que o órgão público ele tem que ser eficiente em tudo que faz. Então, buscar a eficiência foi um dos maiores desafios. Demonstrar internamente que a eficiência não é oposição de política pública ambiental. Por muitos anos, se tinha um mito de que ser eficiente, conceder os atos no prazo, significava precarizar ou não exercer a nossa atuação de comando e controle a contento. Não são oposição, não são antônimos, são sinônimos. Se eu for mais eficiente, eu trago para a política pública ambiental, para todas as ações de comando e controle, um resultado mais positivo no geral. E o terceiro ponto é que não temos que demonizar o setor produtivo. O diálogo com o setor produtivo é um caminho profícuo para que a gente possa implementar, ter adesão a todas essas políticas públicas que a gente faz, para combater desmatamento, para ter parcerias, para ter eficiência. Antigamente, falar com o setor produtivo, fazer reuniões com o setor produtivo, isso era um tanto quanto demonizado. Hoje, nós fazemos construções de política pública ouvindo, mantendo as autonomias, mas chamando o setor produtivo para essa adesão às políticas públicas. O diálogo é sempre importante, porque nós podemos nos cegar em algum momento e ver só a visão de governo. E a visão de quem recebe a ordem, de quem recebe uma política pública a ser cumprida, ela é importante e deve ser considerada, por 2 aspectos. Primeiro, porque ele pode contribuir para essa construção com algo que a gente não enxerga, porque não está do lado de lá. Segundo, porque se ele conhecer a política pública e participar da construção, mesmo ele não concordando com algum ponto, ele vai aderir muito mais do que se ele tiver conhecimento só pelo Diário Oficial. Então, esses foram aprendizados. E por que eu digo isso? Porque nós construímos, ao longo desses 2 anos, várias mudanças de política pública no estado de Mato Grosso. E estas políticas públicas foram construídas com diálogos, tanto com os órgãos de controle quanto com o setor produtivo. Então, nós mudamos a lei de estaxa no estado de Mato Grosso, nós mudamos a lei de piscicultura do estado de Mato Grosso, nós mudamos o licenciamento no estado de Mato Grosso, nós abrimos o decreto de limpezas do Pantanal. Todas essas mudanças que são significativas para o setor produtivo e para a política pública ambiental não tiveram nenhum questionamento, quer seja pelos órgãos de controle, quer seja pelo setor privado. Então, eu tenho uma visão a longo prazo para o estado de Mato Grosso que ele vai se confirmar com o estado que mais conserva e mais produz no país. E o que eu espero para a COP26? Espero, de fato, que seja possível mostrar ao mundo, aos participantes, essa estrutura, consistência de governança e de política pública do estado de Mato Grosso, para que se tenha a real noção de que em Mato Grosso nós trabalhamos para produzir, conservando os recursos naturais, para que eles possam ser, ao longo prazo, a nossa maior potência, incluindo toda a população, que a gente possa garantir renda para a floresta em pé. Então, mostrar as estratégias que nós temos condições de produzir
conservando recursos naturais, mas que esta estratégia precisa de investimento, que esta produção matogrossense tem que ser reconhecida. Para a COP, a ideia é que a gente possa vir com outros projetos, como o programa REN. A Alemanha e o Reino Unido já sinalizaram a possibilidade de ter uma nova versão, mas também de pagamentos por serviços ambientais. Ainda acho muito importante voltar a discutir o artigo 6º de Paris, né, do Acordo de Paris. Por quê? Porque tem que se compreender que produzir na Amazônia, no bioma amazônico, representa produzir em 20%, certo? Então, essa conservação da floresta, que tanto serve ao mundo, né, que ela é, sem dúvida, uma das riquezas do mundo, isso é inegável, mas isso tem que ser convertido em recursos para manter, e não há como dizer que a reserva legal não presta serviços dessa natureza. Então, né, eu acho que a gente precisa saber comunicar o que significa rediscutir o artigo 6º, trabalhar com o pagamento pelo serviço ambiental da reserva legal. Acho que teria que haver uma compreensão do que significa isso. Né? O custo de se manter 80% produzindo em 20% precisa ser demonstrado. E demonstrar todo esse esforço que nós já fazemos para produzir aqui. Acho que essa é a minha visão, a longo prazo e para a COP. Bem, mostrar toda essa nossa estratégia, como poder financiar ideias inteligentes que tragam eficiência, contribuem para a redução do desmatamento.